Chega a ser uma aberração a distorção que o Jeep Compass causou. Escrito, no Juliano segmento dos Barata, SUVs médios. editor-chefe do Fletout o Compass Brasil. fechou aí com mais ou menos 53 mil unidades emplacadas. Esse número sozinho não quer dizer muita coisa, mas se você colocar em perspectiva frente aos rivais, vocês vão entender o que eu quero dizer. Segundo colocado, o Tiguan não é um rival direto, né, muito maior, mas olha só, a gente não está falando de 40, nem de 30, nem de 20, nem de 10 mil unidades, aproximadamente 8 mil unidades emplacadas no ano passado. O terceiro colocado, o Quinox, não chegou nem a 5 mil unidades. De fato, se você somar do segundo ao 10º colocado, você chega a um pouco mais do que a metade dos Compass emplacados no ano passado. É tão bizarro isso que se você jogar o Compass dentro da categoria dos SUVs compactos, ele ainda conquista um pódio, fica em terceiro lugar e por 3 mil unidades apenas ele não bate o próprio Jeep Renegade. Mas nunca que o mercado ia aceitar essa situação para sempre. E esse primeiro semestre vai ser muito interessante, muito fogo cruzado nesse segmento. Agora em março vai chegar o Corolla Cross, já a primeira arma, que já vai ser respondida por uma atualização no Compass, já com não só um facelift, mas atualização também de powertrain muito importante, vai ter chegada no motor downsize e turbinado e essa daqui é a arma da Volks para entrar nessa guerra, o Taos. Esse veículo aqui vai ser lançado aí entre abril e junho, mas provavelmente maio. Mas a Volkswagen abriu as portas da fábrica para a gente conhecer, ter um primeiro contato estático aqui com o veículo. Vai ser um vídeo bem interessante com muitos detalhes que vocês vão acompanhar a partir de agora. Câmera mostra Taos em estúdio. Na lateral direita, refletores e telão que mostra detalhes internos e externos do Taos Highline. À esquerda, duas telas menores. Oficiais do Taos por enquanto, mas é bem provável que as suas versões Comfortline e Highline, essas sim confirmadas, estejam aí na casa de mais ou menos 130 a 170 mil reais, sempre casadas aí ao mesmo powertrain, né? Motor 1.4 TSI de 150 cavalos, 25,5 kgfm de torque, com câmbio AQ 250 automático de 6 marchas. Vale lembrar que você consegue financiar tanto o Taos quando ele for lançado, como qualquer outro seminovo com até 5 anos de uso pelo Bradesco Financiamentos em autoline.com.br. Lá no topo do site sobe Autoline, tela você de clicar buscas em simular financiamento, escolhe a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e bem rapidamente você já recebe a melhor proposta. Enquanto você está lá, vale a pena você dar uma olhadinha aí também nos seminovos, aí se você quiser fazer um upgrade de categoria, pegar de repente um Tiguan, um Discovery, algo do gênero, para facilitar a sua vida, eu deixei em destaque ali nos comentários o link para essa busca. O Taos vai seguir mais ou menos a mesma lógica do Nivus em termos de cardápio, então vai ser bem enxuto, como a gente falou, Comfortline e Highline. O pacote de equipamento de cada uma dessas versões não foi ainda oficialmente apresentado, mas o que a gente já teve de contato, o que a gente pôde apurar aí, já dá para fazer aí algumas indicações bem interessantes. É certo que a Comfortline já vai trazer 6 airbags, sistema de infotainment Vox Play com tela de 10 polegadas, aquela que estreou no Nivus, painel digital, cluster, né, Active Info Display, sistema keyless com partida por botão, ar-condicionado digital com 2 zonas, bancos forrados com material imitando couro, luz ambiente com possibilidade de customização de 10 tons e pelo menos o sensor de estacionamento traseiro, mas pode ser que ele já venha com os dianteiros. O destaque interessante é que a Comfortline já vai vir com as rodas Aro 18, né, o mesmo diâmetro de roda da versão Highline com um design diferente. A Highline é esse carro que a gente está vendo aqui, então é mais fácil fazer os apontamentos. Como eu falei, roda Aro 18 também, mas com um design diferenciado. E aqui na frente tem um diferencial bem específico, né? Esses faróis iKey Light, eu vou explicar para vocês em detalhe um pouquinho mais para frente, com essa régua iluminada aqui em LED que faz parte aí dessa nova comunicação visual da Volkswagen. Aqui a gente tem esse emblema novo e atrás dele a gente tem um radar e aí sim entra alguns recursos de segurança interessantes que são exclusivos na versão Highline. Segurança e comodidade, na verdade, conveniência, né? A gente tem, por exemplo, aqui o ACC, né? O controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, aquele que se regula de acordo com a velocidade do carro da frente, ele diminui, ele aumenta, enfim. E aqui tem uma diferença em relação ao Nivus, né? Aqui tem a função Stop and Go, então acompanha até a parada completa do veículo, até 3 segundos ele pode voltar aí a tirar o veículo da mobilidade sozinho. Se passar desse tempo, aí você tem que chamar no acelerador para tirar o carro do lugar. E esse mesmo radar também é o responsável pela frenagem semi-autônoma emergencial com detecção de pedestres, né? Então você está distraído aí por algum motivo e você não reagiu a tempo, o veículo pode frear sozinho, evitando uma batida ou pelo menos aí mitigando os danos aí, ou ferimentos, né? E aqui atrás a gente também tem radares, tá?
escondidos aqui nessa porção aqui do para-choque para pelo menos aí duas funções. Uma é o aviso de ponto cego, né? Quando você tem um veículo presente aqui, ele acende ali no espelho retrovisor. E outro que é interessante é o alerta de tráfego traseiro. Na verdade, não só um alerta, mas ele pode atuar também. Por exemplo, ver um carro que está saindo de ré numa vaga em T, vem um carro se aproximando com velocidade, aí você não reagiu, ele também pode imobilizar o veículo aplicando o freio de forma independente. Dentro da Highline também tem alguns diferenciais interessantes, né? O teto solar panorâmico talvez seja o maior deles. A gente tem ajustes elétricos para o motorista, carregador por indução. Provavelmente vai ter um mimo ou outro aí em relação à Comfortline, né? Por exemplo, aqui a gente tem a presença de 2 tons nos bancos, que devem ser exclusivas aqui para o Highline. E a face do painel, aquela porção na altura onde fica a tela, o sistema de infotainment, aqui a gente tem esse acabamento em cinza, né? Pode ser que tenha uma cor diferenciada ou mesmo alguma coisa um pouco mais fosca, mais modesta aí na Comfortline. Um detalhe importante, como já é quase tradição aí na Volkswagen, né? A gente vai ter a presença da Launch Edition. Então a gente tem esse teto aqui Biton e fica um detalhe legal, inclusive com essa coluna C aqui, valoriza bastante essa questão de teto flutuante. A gente tem também os espelhos escurecidos e essas rodas também com acabamento diferenciado. Para brigar com o Compass, o Taos precisa ser posicionado entre o T-Cross e o Tiguan, e isso vale para tudo, né? Questão de preços, de acabamento e principalmente de dimensões. Agora tem um detalhe que é interessante, né? Esse carro aqui pertence à categoria dos SUVs médios, né? Bem como o próprio Compass, evidentemente, mas o Compass não é um SUV médio corpulento, né? Na verdade ele é pouca coisa aí maior que um HR-V ou mesmo o Renegade, né? E isso resulta em umas coisas interessantes. Peço licença aqui para vocês para consultar uma colinha, porque são muitos números que eu vou falar para vocês agora, mas olha só que interessante. Comprimento a gente tem 4,46 m aqui no Taos, né? Então é 4 centímetros a mais do que o Compass e é o mesmo comprimento que a gente vai ver no Corolla Cross. Então notem que aí é exatamente esse o ponto focal aí de concorrência. Quando a gente pega aí a família Volkswagen, a gente está falando de 26 centímetros a mais em relação ao T-Cross e 24 centímetros a menos em relação ao Tiguan. Então, nessa parte de comprimentos, está literalmente aí entre esses dois veículos. Entre eixos é uma medida particularmente importante porque dita muito sobre a possibilidade de você aproveitar a medida para o espaço interno, né? Medida aí de centro de roda até centro de roda. Aqui a gente tem 2,68 m, 5 centímetros a mais do que o Compass, 4 centímetros a mais do que o Corolla Cross. De fato, a gente está falando da mesma medida aí do Jetta. Agora, olha que interessante, se a gente comparar com o T-Cross, a gente está falando de uma diferença de só 3 centímetros. Esse carro aqui tem um trecho 3 centímetros maior só do que o T-Cross. Por quê? O T-Cross tem uma concepção diferente, uma proporção totalmente diferente. Eles aproveitaram o máximo possível de entrechos para dar um espaço interno maior possível e teve justamente um custo no espaço de porta-malas, né? O T-Cross, na configuração normal de banco, ele vai ter 373 litros de porta-malas só. E aqui é um cenário completamente diferente que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. E aí, lógico, em relação ao Tiguan, a gente está falando de 11 centímetros a menos, mas aí vale lembrar, né? O Tiguan é um veículo com quase 5 metros de comprimento, então é outra categoria, outro posicionamento de fato. Agora, olha só que curioso, na parte da largura, a gente tem aqui no Taos a mesma largura do Tiguan, então a gente tem uma diferença grande de comprimento, mas a largura aqui é a mesma, deixa esse veículo com essa impressão um pouco mais abrutalhada, um pouquinho mais esportiva e, lógico, contabiliza também pro espaço interno. A gente tem aqui 2 centímetros a mais em relação ao Compass e em relação ao Corolla Cross e 8 centímetros a mais se a gente comparar aí em relação ao T-Cross, né? Então aqui a largura é uma medida bem importante para a gente ver como esse veículo está posicionado. A altura, tá todo mundo aí meio que junto, né? Não é tão relevante a altura, até porque tem outros elementos aqui, como essa questão de suporte aqui, a antena, então tem coisas aí que vão não necessariamente dita muito sobre a proporção do veículo, mas já que estamos falando de dimensões, né? Taos, 1,62 m, 1 centímetro mais baixo que o Compass e 1 centímetro mais alto que o Corolla Cross. Porta-malas é um ponto bem forte aqui do Taos, a gente está falando de 498 litros, uma diferença grande se a gente comparar aí com 410 do Compass e mesmo em relação ao carro que nem chegou, né? O Corolla Cross vai chegar a 440 litros, ele já chega com vantagem e como a gente falou, né, em relação ao T-Cross a diferença é bem grande, fica bem posicionado entre os dois na verdade, né? 373 litros do T-Cross, né? Chega a 420 numa posição de banco que não fica muito utilizável e 710 litros aí no caso da Tiguan com 5 lugares, né? Então esses 498 litros ficam bem aí entre os dois e é um porta-malas com acessibilidade bem ampla aqui, então é muito fácil, essa porção aqui é baixa, então é fácil você colocar objetos, a gente tem ganchos aqui, ali embaixo e também a gente tem uma
tomadinha 12 volts aqui no lado do motorista. A receita do Taos segue aquela mesma lógica das bonecas russas mamushka aí dentro da Volkswagen, né? Pelo menos 3 pilares aí se repetem com bastante constância. Começando pela plataforma, né, excelente, mais que premiada MQB. Agora um detalhe interessante aqui é na variação A1, né, que é a mesma do Jetta, mais corpulenta, permite algumas vantagens em termos de suspensão que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Segundo pilar, parte de motor, né, então sempre motor 1.4 TSI, né, 150 cavalos, 5.000 RPM, 25,5 GFM, uma rotação bem baixinha, 1.500 RPM. Motor ainda bastante moderno, apesar de já ter aí uns bons anos de mercado, né, tudo em alumínio, tudo de baixa inércia. Circuito de arrefecimento do cabeçote, do bloco são independentes, tem um controle melhor aí de temperatura. A gente também tem a detecção do tipo de combustível na própria linha, permite aí um mapa um pouquinho mais limítrofe, né? Então se ganha um pouquinho de eficácia e sempre, terceiro pilar aí, casado ao câmbio AQ 250 automático de 6 marchas, equipa aí praticamente todos os veículos da Volkswagen, categoria de médios para cima, lógico, com pequenas diferenças aí de calibração. Esse conjunto todo leva esse carro aqui, o Taos, aos 100 km por hora em 9,3 segundos, uma boa marca, máxima de 194 km por hora. Bem interessante aí, um veículo que pesa 1.420 kg, né? Tem uma vantagem competitiva em termos de massa em relação ao Compass, que vai ser aí mais ou menos 140 kg mais pesado. E o peso potência está literalmente posicionado aí entre o T-Cross e o Tiguan. Lembra que eu falei para vocês que essa aqui é a variante A1 da MQB, que isso abria algumas possibilidades interessantes na parte de suspensão, né? Pois bem, aqui a gente tem um sistema de suspensão totalmente independente, né? Nada daquele eixo de torção que a gente vê, por exemplo, no Polo, no T-Cross, mesmo a versão 1.4 do Jetta, não. Aqui a gente tem um sistema multilink, tá? Multibraços, totalmente independente. Além de você ter aí algumas vantagens dinâmicas, né? Um sistema que vai apresentar aí um controle melhor de geometria da suspensão, você vai ter mais conforto também em piso ruim, especialmente piso onde você tem muita vibração, muita oscilação entre os lados de forma diferente. Esse tipo de suspensão vai trazer um conforto bem maior. E ele abre, ou melhor dizendo, abriria algumas possibilidades estratégicas muito interessantes para a Volkswagen que não vão ser exploradas. Permita-me explicar para vocês. Para você ter tração nas 4 rodas, a famosa 4Motion dentro do grupo Volks, você precisa desse arranjo de suspensão, né? Ou pelo menos algo próximo a isso, algo que comporte o diferencial traseiro, né? Então você precisa de um sistema multilink com eixo de torção, você não consegue ter um sistema de tração nas 4 rodas, certo? Lá na Europa a gente tem o irmão de plataforma, é um veículo de proporções diferentes, né? O T-Roc. E o que acontece? Lá fora, o T-Roc tem a configuração 4Motion com o motor turbodiesel. Motor turbodiesel esse que é o EA288, né? Muito extremamente similar ao motor que a gente viu na Amarok aqui, hoje mais nos veículos de serviço, nas versões de serviço da Amarok. Ou seja, de todas as fabricantes, a Volkswagen seria a única que teria aí a faca, o queijo, o guardanapo na mão para conseguir brigar de frente com o Compass, oferecendo uma opção turbodiesel, porque tecnicamente é completamente possível, né? A plataforma permite isso, essa suspensão traseira permite isso, e nessa mesma plataforma já existe uma aplicação para esse motor turbodiesel, né? Mas é extremamente provável que isso não vá acontecer, né? Até pelo histórico de lançamentos, né? A Volkswagen está se apoiando muito bem e tendo um bom sucesso aí nas configurações TSI 1.0 e 1.4. E tem uma questão também de alinhamento global aí. O Brasil tem essa questão específica aí do diesel nessa categoria, mas os outros mercados que o Taos vai competir não tem essa relevância, então por mais que 1/3 dos Compass sejam vendidos na versão turbodiesel, não justificou o investimento em escala global para se desenvolver uma versão turbodiesel do Taos. Então, infelizmente, essa é uma pena, mas saibam vocês que tecnicamente seria completamente viável. Tudo isso eu acho uma pena porque nada mais saudável no mercado que concorrência, mesmo que em subsegmento, né, no caso de motorização. Mas o pior é que seria benéfico mesmo para a Volks ter essa opção turbodiesel por causa da picape, né, o projeto Tarok, que já não sei mais qual que é o nome oficial que eles vão assumir. Aquela picape que vocês viram no Salão Automóvel 2018 para enfrentar Toro seria muito digno, seria muito legal. Essa picape também tem uma opção de turbodiesel,
Então fica aí esse buraquinho. Mas, enfim, vamos falar agora de design, começando lá na dianteira, bastante coisa interessante para mostrar para vocês. Eu fiz aquela brincadeira em relação às mamuscas, né, e a plataforma MQB, mas o fato é o seguinte, design, a Volkswagen realmente foi bem arrojada e procurou uma identidade bem específica para a cara do Taos. Achei muito interessante, gostei bastante desse X em Black Piano, não só o elemento decorativo em si, mas as formas. E tem um detalhe interessante que é o preenchimento dessa área de grades aqui, com esses hexágonos aqui, uma linguagem de design que a gente vê muito aí nos GTI, GLI, né? Então aqui eles buscaram realmente trazer um pouquinho mais esportividade para a dianteira do Taos. Claro, não dá para deixar de notar esse filetinho LED, exclusividade aí da versão Highline, conversa com essa linguagem de design aqui da Volks. E detalhe interessante, né? Tem essa continuidade aqui para dentro do farol, né? Esse farol IQ Light é uma matriz de LED. Não é exatamente igual ao da Touareg, a gente tem 30 mil elementos aí de LED, né? E ele cria aqueles mapas de zona escura para você não ofuscar, ele acompanha os veículos em mão oposta, por exemplo, para não ofuscar, mas ele funciona por câmera. Aqui, nessa versão, ele funciona por radar, então quando ele detecta um veículo vindo em direção oposta ou mesmo à frente, ele consegue controlar aí alguns desses elementos de LED, reduzir a potência de alguns deles, então ele produz efetivamente uma ação anti-ofuscamento e o contrário também, né? Se detecta aí o radar que a estrada está livre adiante, ele permite aí um facho de luz mais potente. Quando a gente vem aqui para a lateral, tem algumas coisas interessantes para mostrar para vocês, né? Beleza, destaque aqui para as rodas aro 18, né? A gente tem os freios de disco bem grandes, 312 mm na dianteira, 272 na traseira, mas olha só, o formato da caixa de roda é bem diferente do que a gente vê no T-Cross ou em praticamente todos os SUVs da Volks, que a gente tem aquela linguagem mais arredondada no paralama. Aqui a gente tem essa coisa mais trapezoidal, obviamente bem mais compass, e casou muito bem com essa linguagem de design aqui da carroceria do Taos. Como toda SUV da Volkswagen, a gente tem aqui essa linha de caráter aqui na cintura bem acentuada para dar essa sensação de robustez, reforçada inclusive por essa coluna ascendente aqui, essa parte aqui da coluna C, essa junção do vidro lateral. E ficou bem interessante que esse teto bicolor valoriza, né? Como eu falei para vocês. Outro detalhe que deixa lateral um pouco mais estreita, um pouco mais esguia, é essa questão desse acabamento aqui embaixo presente, né? Então deixa aí toda a lateral mais esguia, mais esportiva, e ela tem uma continuidade, evidentemente, que vai contornando aqui o paralama e chega aqui na traseira. E aqui na traseira eu tenho um pouco de sentimentos mistos. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Na dianteira a gente tem uma linguagem bastante arrojada. Aqui na traseira a gente tem uma linguagem bem mais tradicional, que lembra bastante, inclusive, as soluções do Tiguan, né? Então, por exemplo, lá na dianteira você tem um elemento de horizontalidade, né? Atravessando de fora a fora. Acho que cria uma expectativa de você ter algo meio como o T-Cross ou como o Nios, aqui especialmente no elemento óptico, né, da traseira. Então a gente tem aqui uma solução bem mais modesta, bem mais simples, né? Tem algumas coisas, design é sempre complicado, que envolve um pouquinho de opinião, né? Mas eu acho que vale a pena dizer. Eu não sou muito fã desses acabamentos cromados aqui, né? Acho que faz um pouco de referência aí a alguns veículos para o mercado chinês. Tem um detalhe interessante aqui, que é esse sensor de estacionamento aqui, bem nesse refletor aqui. Isso aqui é conhecido, galera, como a briga entre engenharia e design, com vitória da engenharia, tá? Tinha que ficar aqui o sensor mesmo, e aqui ele ficou. Mas o fato é o seguinte, detalhes à parte, a gente tem uma apresentação coerente e bastante elegante na carroceria do Taos, né? Detalhe também legal aqui, essa junção aqui nessa linha de ombro formada aqui atrás do vigia também dá uma sensação de robustez legal. Mas vamos dar uma olhadinha como que é a cabine do Taos. Câmera apontada para o lado do motorista mostra Juliano sentado ao volante, mostrando detalhes internos do Taos. O que eu quero dizer linguagem de design? Me refiro particularmente ao painel nessa porção superior, tá? Então a gente tem esse deck suspenso, essa linha toda horizontal aqui, com esse acabamento aqui, né? Esse plástico duro com pintura metalizada, né? Que tem um brilho bem bacana, que insere, né, contextualiza essa questão aqui do sistema de infotainment, que a gente vai falar daqui a pouquinho, meio que dando a continuidade aqui com o painel digital Active Info Display, né? Então essa linguagem que a gente viu no Polo, viu no T-Cross,
é uma linguagem que pertence mais a eles. Agora, a execução dessa linguagem, aí sim a gente tem uma diferença bem sólida em relação ao que a gente vê no T-Cross, né? Um exemplo meio básico, assim, a gente tem, nas versões topo de linha do T-Cross, a gente tem essa iluminação por baixo aqui também, né? Mas aqui você já ganha aí a possibilidade de escolher entre 10 tons dessa iluminação, tá? E essa iluminação se prolonga também até o painel de porta e também aqui dentro do cluster a gente tem aí a customização desse mesmo tema. Logo abaixo, imediatamente abaixo, a gente tem a aplicação desse material sintético imitando couro com essa costura aqui que dá esse tom de requinte e ao tato também é mais agradável e novamente ela continua no painel de porta, o que significa que no painel de porta a gente tem alguns materiais de forração, né? A maior reclamação dos donos de T-Cross justamente a simplicidade do painel de porta, que é um veículo de outra categoria, então a gente tem uma evolução não só em quantidade de materiais, mas também no capricho deles, né? Então a gente tem plásticos mais emborrachados, enfim, painel de porta aí bastante bacana. Plásticos de forma geral aqui são de uma qualidade maior, evidentemente, se a gente comparar ao T-Cross. Outro ponto que vai ser um diferencial de venda para a versão Highline é a presença desse teto solar panorâmico, que abre, você tem a tela presente para isolar o calor e dá uma ambiência muito mais interessante, né? Ilumina e dá uma vida na cabine, então é um detalhe bastante interessante. Volante aqui a gente tem aquela peça do Golf 8, né, que a gente já viu aqui no Brasil presente no Nivus. Tem aletas para trocas manuais aqui atrás do volante, você também consegue trocar as marchas aqui no modo Tiptronic, né, puxando no drive e depois puxando a alavanca para a direita, tá? Essa alavanca inclusive é a mesma do T-Cross, só que, por exemplo, essa parte aqui dos controles de ventilação são os mesmos que a gente vê, por exemplo, no Jetta, no Tiguan, então eles são mais sofisticados, então tem toda essa mistura que a gente vê aqui dentro do Taos. Outras coisas que são legais aqui de pontuar para vocês: partida por botão, entrada keyless, né? Então deixa a chave aqui no console central, o freio de mão eletromecânico, vejo aqui atrás essas duas entradas USB-C tipo C, tem mais uma aqui atrás, a gente mostra o espaço traseiro daqui a pouquinho. E aqui também é o botão de condução, de modos de condução, né? Então a gente tem aqui 4 opções. Quem já assistiu a variação aí de Polo GTS, os veículos dos médios para cima da Volkswagen sabe o que a gente está falando. Tem 4 possibilidades, né? Eco, normal, legal, que muda aqui a foto, né, no sistema, que dá uma vida a mais, e o individual, onde você consegue personalizar aí de forma independente os parâmetros que esses mapas alteram. Então trocas de marcha, a carga da direção, né, não vai deixar ela mais rápida, mas deixar um pouco mais macia, um pouco mais firme. O mapa de funcionamento do ar-condicionado, do compressor do ar também muda. O ACC, o controle de velocidade cruzeiro adaptativo, também muda de acordo com o mapa, né? Comfort normal, o Sport, ele vai ganhar velocidade numa razão diferente, um pouco mais agressivo, ao custo de um consumo um pouco maior. A parte de assistência das luzes, então você consegue customizar tudo aqui por meio desse botão aqui dentro do modo individual. E lógico, a grande cerejinha do bolo aí dessa última safra da Volkswagen, central multimídia Volksplay 10 polegadas, mas não é só o tamanho da tela, pessoal. Aqui a gente tem uma experiência muito próxima de um smartphone em todos os sentidos, né? Não só em termos de usabilidade, mas também eu digo em termos de resolução de tela, de sensitividade da tela, de frame rate, de vivacidade das cores. Então realmente você tem uma experiência muito próxima aí a um smartphone topo de linha, né? Então a gente tem aqui os aplicativos, vai entrar aí mais alguns aplicativos, tem essa vantagem de você também ir baixando, tem 10 GB aqui de capacidade, então Deezer, Spotify, você consegue deixar aí esses aplicativos todos nativos aqui no veículo. Conectividade aqui, Apple CarPlay wireless e infelizmente, ou pelo menos por enquanto, o Android Auto você precisa conectar por via cabo, né? Nada que uma atualização futura não resolva, mas realmente esse sistema aqui é nota 10, muito legal, um grande diferencial aí de vendas a favor do Taos. E um detalhe bacana, carregador por indução aqui no console central, um equipamento que a gente não sabe ainda se fica na Comfortline e na Highline ou só restrita a Highline. Dá uma olhadinha no espaço traseiro. Câmera mostra Juliano sentado no banco traseiro. Espaço traseiro já sentado aqui no banco, né? Mas uma coisa me chamou a atenção positivamente, a facilidade de acesso, tanto em relação à abertura da porta quanto em relação ao vão aqui, né? Então, digno de nota aí, especialmente para quem tem na família um pessoal ou mais alto ou mais idoso, isso faz bastante diferença.
Como eu falei, a gente tem 2,68 m de entrechos aqui, 5 centímetros a mais que o Compass, 4 a mais que o Corolla Cross, e além disso a gente tem um aproveitamento muito bom aqui em termos de volume, né? A habitabilidade aqui é excelente, olha o quanto espaço que sobra, o banco dianteiro está ajustado para mim mesmo, tem 1,82 m, é muito espaço sobrando mesmo, né? Aqui embaixo dos meus pés a gente tem a saída de ventilação de ar-condicionado, bem como ela está presente aqui nesse console central, né? Então isso é um conforto adicional muito bacana. Tem uma saída USB-C aqui. Evidentemente, painel de porta traseiro aqui, como já era de se esperar, algo que a gente viu no Jetta já é mais modesto, né? Então, tanto em relação ao toque dos materiais, quanto, por exemplo, a falta aqui da pintura, né? Com aquele tom metalizado, brilhante, gloss que a gente viu na porta dianteira, aqui você não vai ver, tá? Aqui então é um pouquinho mais simples, mas nada que faça muita diferença, também não tem a luz ambiente aqui presente. Quando a gente vira aqui, a gente tem este apoio de braço central, um porta-copos aqui para 2 copos, com um toque emborrachado bacana, e atrás você tem essa manopla que você puxa e aí você tem acesso direto ao porta-malas, acaba sendo conveniente aí, isso aí. Então, amigos, esse é o Taos. Dentro aí de mais ou menos 30 a 60 dias, vocês vão conferir aqui no canal do Autoline a avaliação completa desse veículo, aí realmente com impressões dinâmicas, né? Cidade, estrada, preços na versão final, lista de equipamentos. Isso é o que a gente tinha para apresentar para vocês hoje, mas fiquem ligados aí no canal Autoline porque tem muita coisa quente vindo aí. Como eu falei no começo do vídeo, vai pegar fogo esse segmento. Então vai ter Corolla Cross, vai ter essa versão atualizada do Compass, tudo isso, todas essas avaliações vocês vão conferir aqui no canal Autoline. Então, se você não Escrito Felipe Kluk, captação e edição. Câmera mostra Juliano, que veste camisa xadrez vermelha, calça bege e tênis branco. Ele se despede e na sequência a câmera mostra detalhes externos do Taos.